Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui de volta para darmos continuidade à análise, do nosso assunto, a improbidade administrativa, tomando por base a Lei 8.429/1992. Claro, já atualizada com a Lei 14.230 de 2021. Sempre pedindo e reforçando a vocês, meus caros, cuidem a legislação que vocês estão utilizando e estudando. Usem sempre de legislação atualizada, porque o examinador sabe que muitos candidatos utilizam de leis desatualizadas e acabam elaborando questões, induzindo vocês a erro. Vocês vão ver mais para frente, na nossa aula 8, por exemplo, que versa sobre a prescrição, que antes da Lei 14.230 de 2021, os atos de improbidade prescreviam em 5 anos. A partir da nova lei, prescrevem em 8 anos. Vocês vão ver também que isso parece ser algo que incentiva a punição aos corruptos para os atos de improbidade, mas é só ilusão, vocês vão ver mais na frente. Mas então a dica que eu estou dizendo é essa: tem que saber, meus amigos, tem que ter em mente a legislação, que é importante usar a legislação atualizada, sempre atualizada. Bueno, nós estamos agora então na nossa aula 3. Já passamos pela aula 1, as noções introdutórias, aula 2, com as suas características constitucionais e por aí vai. Agora a gente entra na aula 3. Pessoal, a aula 3... Aliás, aula 3 não. Aula 3 já foi também, né? Já passamos pela aula 3. Nós estamos na aula 4. A aula 4 fala sobre o capítulo 3, que versam sobre as penas. Aqui estão, ó. Aula 4, capítulo 3, das penas. Para falar sobre as penas, eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês, certo? Essas penas que vocês estão vendo aqui, eu vou puxar até o quadro aqui para ajudar. É aqui que nós estamos, não é verdade? Das penas. Bom, meus amigos, o que se pune no Brasil? Eu vou botar aqui, se pune comportamentos. Então, o que eu quero informar aos senhores? Eu quero informar o seguinte: que no Brasil não se pune uma pessoa pelo que ela é, se pune uma pessoa pelo que ela faz. Isso é muito importante. Não se pune pelo que ela é, se pune pelo que ela faz. Então, pessoal, por exemplo, tá?
não se pune o indivíduo porque ele é drogado. Se pune ele porque ele estava trazendo consigo drogas para consumo. Não se pune o indivíduo porque ele é corrupto. Se pune ele porque ele recebeu propina. Conseguem perceber a diferença? É o comportamento que se pune. Não se pune no Brasil uma pessoa porque ela é pedófila. Um indivíduo, ele pode ser pedófilo e nunca ter praticado nenhum ato de pedofilia. É o comportamento que gera a pena. No momento que ele filmar, fotografar, praticar relações sexuais com criança ou adolescente, a partir daí, esse pedófilo poderá ser punido. Tanto que quando a gente pegou, meus amigos, os artigos 9º, 10º e 11º, vocês sabem que fala do quê? Dos atos de improbidade administrativa. Atos. Tanto é que dentro das nossas leis que geram penas, punições, nós vamos ter sempre a previsão de comportamentos. E como é que o legislador, que expressão gramatical o legislador utiliza para representar comportamentos? São os verbos, pelo menos como regra geral. Pelo menos como regra geral. Querem ver uma coisa? É impossível falar de penas e não falar do Código Penal, por exemplo. Eu estou, senhores, quem quiser se localizar, tá? Eu estou no Código Penal Brasileiro, Decreto 2848 de 41. Aliás, Decreto 2848 de 40. E eu vou lá para a parte especial onde prevê crimes. Desculpem. Senhores, vejam que aqui a gente começa a parte especial. Dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. O primeiro é o homicídio. Olha o verbo. Matar alguém. É verbo, é o comportamento. Enquanto eu tenho na minha cabeça, quero matar alguém, não vou sofrer consequência alguma. Mas eu daqui a pouco vou para o enlace. E todo crime que tem a previsão de uma pena, vai ter verbos, porque é o comportamento que está sendo punido. Se deram conta disso?
É o comportamento que se pune. Bom, dito isso, pessoal, a gente tem que entender uma outra coisa, voltando para a Lei 8429. Ok? E voltando para cá. Vejam o que eu vou colocar aqui no quadro. Preceitos. Preceitos. Nós temos 2 preceitos na legislação. Nós temos o preceito primário e nós temos o preceito secundário. O que é o preceito primário, senhores? É a previsão do comportamento. A previsão do comportamento. Na lei de improbidade administrativa, por exemplo, são os artigos 9º, 10 e 11. Enriquecimento ilícito, dano ao erário contra a administração pública. Certo? É onde está o verbo. O que é o preceito secundário? A previsão da pena, que a gente encontra, por exemplo, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, que é o famoso PARIS, já falamos sobre isso, né? Perda de bens e valores, a ação penal, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, suspensão dos direitos políticos. E também os regramentos do capítulo 3 da Lei 8.429 de 92. No homicídio, o preceito primário seria, por exemplo, matar alguém. O preceito secundário, reclusão de 6 a 20 anos. É isso, certo? Aqui, na lei de improbidade, eu posso pegar o artigo 11, inciso 6, deixar de prestar ao verbo, um verbo inclusive omissivo, né? Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Esse é o preceito primário. O preceito secundário são aquelas consequências que todos vocês já sabem. Ok? Agora,
Por que isso funciona dessa maneira, pessoal? Isso é um princípio, né? Bem famoso, bem conhecido. É o princípio da legalidade. Eu tenho quase certeza que todo mundo conhece o princípio da legalidade lá da nossa Constituição. De qualquer sorte, eu vou pegar ele com vocês de novo. Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu sei que muitos de vocês estão pensando, mas professor, ali está falando em crime, não está falando de improbidade. E a gente já sabe que crime e ato de improbidade são coisas distintas. Concordo com vocês. Porém, aqui, a gente vai se valer de um expediente, de um instrumento, para poder alcançar também os atos de improbidade. A gente vai entender o 5º 39 utilizando-se de uma interpretação extensiva. Ou seja, eu não vou me valer de um artifício qualquer, e sim de uma ferramenta lógica. Querem ver uma coisa? Para dar um exemplo melhor, aqui o Código Penal. Eu vou lá no artigo 235. O que o 235 traz na sua rúbrica marginal? O seu texto. Bigamia, não é isso? Bigamia. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. O que é o prefixo bi? 2. Casar 2 vezes. Então, eu pergunto a vocês, casar 2 vezes é crime? Sim ou não? Vocês vão dizer, claro, está ali no Código Penal. E eu concordo com os senhores. Bigamia, casar 2 vezes, é crime, está ali previsto no Código Penal. Até aí sem problemas. Agora vamos supor que o indivíduo casa 3 vezes. Agora dizer, e agora? O nome do crime é bigamia, não é trigamia, não é poligamia. Pois é. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma interpretação extensiva.
uma interpretação extensiva, pessoal. Estou estendendo, aumentando o conceito por uma consequência lógica, certo? Então, quando a gente olha na Constituição Federal, no 39, não há crime sem lei anterior que o defina, eu posso muito bem botar, não há crime nem ato de improbidade administrativa sem lei anterior que o defina. E não há pena criminal ou para improbidade, sanção extrapenal, sem lei, sem prévia cominação legal. O fato, meus amigos, é que nós temos a lei prevendo para os atos de improbidade, é a Lei 8429. Só que é preciso compreender uma coisa. O que nós temos em lei é uma previsão abstrata. No plano abstrato e erga omnes para todo mundo. Previsão abstrata e erga omnes para todos. Certo? Só o fato de ter ali a previsão, isso por si só não vai caracterizar a punição. É preciso que no caso concreto ela venha a acontecer. É preciso que no caso concreto ela venha a ocorrer. Por exemplo, eu, Adriano, estou com fome. Então eu vou a um restaurante. E lá no restaurante me apresentam o cardápio. Eu posso, senhores, escolher o que eu quiser do lado esquerdo do cardápio. Tudo está ali para mim. Desde que eu esteja disposto a pagar o que está do lado direito. O que está do lado esquerdo e do lado direito, que nós chamamos de cardápio, é alguma legislação que a gente tem. É o Código Penal, é a lei de improbidade, dizendo isso como duas leis sancionadoras que nós temos, podemos ter outras, mas são as duas tradicionais. Ok? Eu tenho o Código Penal diante de mim. Se eu decidir praticar um assalto, um roubo, eu estou optando pelo lado esquerdo do cardápio. Eu vou ter que estar disposto a pagar o valor que está do lado direito, que é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Mas, eu sei, isso já era estabelecido antes de eu praticar, princípio da legalidade, certo? Antes, princípio da legalidade, e lembrando também que a minha opção foi voluntária. Eu tinha esse conhecimento. É aquela máxima que diz, né? A conta chega. Isso não é diferente para os atos de improbidade administrativa.
A gente vai lá para o artigo 9º, por exemplo. Estamos aqui, que são os atos de improbidade administrativa. Dos atos de improbidade, lembram que importam enriquecimento ilícito, ou seja, enriquecer de forma ilegal. E aí vem, vamos pegar, por exemplo, o 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, com um objetivo para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, com a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Está aí. Eu posso praticar isso. Esse é um comportamento que está do lado esquerdo. Eu estou disposto ao Paris, do lado direito? Aí está. Certinho? Desde que, com a Lei 14.230, se tenha a comprovação de outros elementos, como, por exemplo, o dolo agora, né? Que é indispensável. Certinho, pessoal? Então, cuidem em relação a isso. Enquanto está no plano abstrato, o Estado apenas está alertando as pessoas. No momento em que um indivíduo pratica, surge toda a máquina estatal querendo a efetiva punição desse sujeito. Dito tudo isso, vamos para o nosso slide, porque agora vai ficar extremamente mais simples de entender. Muito bem, a gente chega no slide, a gente tem que falar sobre as questões do nosso slide. Todavia, senhores, eu estou percebendo que não vale a pena fazer isso nesse bloco A. Então agora nós vamos deixar, por enquanto, essa aula 4 com o bloco A e nós vamos então adentrar no bloco 4B, certinho? Vamos dar um tempinho agora, tomar aquele cafezinho, aquele chazinho, dar aquela relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.